O que pode acontecer com Alexandre de Moraes se ele não responder às ações dos Estados Unidos? Presta atenção aqui na fala da juíza Ludmila Lins Grilo, que está exilada nos Estados Unidos. Em uma live, né, o Eduardo Bolsonaro faz essa pergunta para a juíza. Presta atenção aí. Uma pergunta, né, que você explicasse para as pessoas quais são as possíveis repercussões de um processo desse nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Porque no Brasil, os tentáculos da tirania, né, principalmente na imprensa, tentam dizer que é um ataque contra o Estado brasileiro. É um ataque contra o Estado brasileiro ou é um ataque contra o indivíduo Alexandre de Moraes? O que pode acontecer com ele? Não, eles dizem que é um ataque contra o Estado brasileiro, porque, sabe a barata, quando você taca o Baygon e a barata fica com a perninha assim? Nesse momento, a barata está com a perninha assim, eles não têm mais o que dizer. Então, eles começam a dizer, é um ataque à nossa soberania. Só que ninguém disse que o Trump ou o Departamento de Estado americano vai aplicar uma sanção no Brasil, dentro do território brasileiro. Ninguém nunca disse isso. As sanções são aplicadas aqui nos Estados Unidos. A questão é que a sanção é aplicada aqui, mas ela acaba tendo um efeito extraterritorial, mas as sanções são aqui. Então, se você se tem uma sanção Magnitsky, que você determina que as empresas americanas não tenham contratos, não tenham nenhum tipo de relacionamento com uma pessoa específica no mundo, seja ela esteja no Brasil, se estiver na China ou na Europa, enfim, não importa. Aquelas empresas americanas, como, por exemplo, Visa, Mastercard, não vão poder ter aquela pessoa no seu círculo de relacionamentos, não vão poder ter como cliente. Então, a decisão ela é aplicada nos Estados Unidos. Então, fora dos Estados Unidos, não vai depender da justiça brasileira ratificar a decisão americana. Não vai depender de justiça brasileira, porque as empresas vão cumprir voluntariamente, elas vão se apressar em cumprir, porque elas não vão querer perder os direitos de funcionamento nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, o Alexandre de Moraes vai ser a corda mais fraca, a meu ver. Então, eu vi até uns posicionamentos aí, até compreendo, mas me parece que quem tem esse posicionamento no sentido de que vai depender da justiça brasileira ratificar essas decisões dos Estados Unidos, acho que não entendeu exatamente que essas empresas não vão cumprir por conta de uma decisão no Brasil. Elas vão cumprir porque elas não querem perder seus direitos de funcionamento nos Estados Unidos. Então, não tem nada a ver com o direito nacional brasileiro. Tem a ver só com o direito americano e nada mais. O Alexandre de Moraes ele pode ser condenado à revelia, caso ele não apareça para responder os atos processuais? Pode ser condenado à revelia. Aliás, ele certamente vai, eles vão seguir aqui, eles seguem muito direitinho o devido processo legal. Eles, inclusive, mandaram até cartinha eles já estão avisando. Certamente ele vai receber lá uma intimação legal. E não aquela intimação que nem a gente recebe. WhatsApp, e-mail, ligação, ou aquelas intimações via Twitter, lembra? Que o Alexandre de Moraes, ele tentou intimar o Elon Musk por um post de X. Então, certamente, ele não vai ser intimado, até porque via X nem dá mais, porque ele nem tem, né? Ele correu para se pirulitar do X, né? Não dá mais para ele. Quer dizer, ele que está acostumado a censurar todo mundo, ele mesmo teve que se autocensurar ali, porque não tem mais como ele ocupar o espaço público. As pessoas já sabem quem ele é e estão dando a ele o tratamento que ele merece. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai receber direitinho a intimação no Brasil, tal, para se defender nos Estados Unidos, e parece que a AGU já foi acionada, aliás, indevidamente acionada, é isso que para eu ia falar. A AGU pode ser acionada porque não é na pessoa física dele? Não. Ato de improbidade administrativa na cara dura. E ainda especifico as modalidades. Ato de improbidade em duas modalidades. Enriquecimento ilícito por parte de quem está recebendo essa assistência jurídica da AGU sem poder receber, ou seja, em vez do Moraes pegar o dinheirinho dele e pagar um advogado nos Estados Unidos, ele está indevidamente se utilizando da AGU, ou seja, ele está se enriquecendo ilicitamente, né? Se a gente olhar dessa forma, se ele está deixando de gastar o dinheiro dele com advogado, ele está se enriquecendo ilicitamente. E ato de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário,
porque o erário não deveria estar sendo gasto para defender uma pessoa física. Então, quando eu sou deputado e sou processado na física, eu não posso nem usar minha assessoria, sabia? Eu tenho advogado na assessoria, eu não posso usar minha assessoria quando eu sou processado na física. Eu tenho que arranjar um advogado de fora do meu gabinete de Brasília para fazer a minha defesa. O Alexandre de Moraes não, o Alexandre de Moraes pode usar a assessoria do Estado mesmo, né, a AGU. Impressionante. Pois é, eu quero ver aí qual que vai ser o comportamento do Tribunal de Contas da União, que sabe muito bem que esse gasto não pode ser feito para este tipo de coisa na pessoa física. Então, assim, qualquer passada de pano do TCU vai colocá-los também como colaboradores, né, para acobertar este tipo de atos de improbidade administrativa. E, em caso de queda do regime, futuramente, esses, né, conselheiros do TCU, que eventualmente venham a concordar com esse tipo de coisa, podem vir aí sofrer sanções em caso de queda do regime futuramente. Então, assim, é para se... Eles, nesse momento, eles devem estar pensando, poxa, ou a gente é honesto e diz que isso não pode e a gente acaba tomando uma sanção, ou a gente vai ter que dizer que pode para a gente não ser sancionado. Mas, assim, não tem justificativa, não. Quem está nesse tipo de cargo, né, grandes... Como é que é aquela frase, né? Grandes deveres vêm com grandes responsabilidades. Não vai poder argumentar isso. Ah, eu fiz isso porque eu fiquei com medo do Moraes me sancionar. Ah, é funcionário do TCU? É ministro do TCU? Vai ter que fazer o seu trabalho direitinho. Um esclarecimento aí da juíza Ludmila, né? E acredito que foi bem útil, né? Essas mensagens dela. E eu acompanho aqui nas redes sociais, né? Muito boa, explica bem. E essa daí são o que pode acontecer com ele se ele não responder às ações nos Estados Unidos. Tá? Só se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Não esquece de seguir a gente para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal. Abraço a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.